Olá, graça e paz, tudo bem? Ai, tudo muito bem, que saudade! Meu Deus do céu, muita saudade, muita saudade. Quanto tempo a gente não tá aqui? Eu tava aí numa demanda grande ministerial, realizando uma série de coisas, mas o meu coração sentindo sempre muita saudade de estar um tempinho aqui com vocês, viu? E que bom que o Senhor preparou esse dia. Preparou esse momento porque tudo está determinado no livro da vida, não é? Ele já escreveu e determinou cada um dos nossos dias quando nenhum deles havia ainda. Então tá tudo certinho, já estava tudo programado e nós estamos aqui outra vez. Eu preciso agradecer hoje, gente, vocês não estão entendendo. Vocês estão vendo como que eu tô maravilhosa? Olha isso, a minha amiga linda, preciosa, Lili, veio aqui me maquiar, vocês acreditam? Olha o trabalho que ela fez, gente. Que carinho, ela tá aqui pertinho de mim olhando. Eu quero agradecer, muito obrigada, viu, minha linda, por esse precioso tempo, por essa preciosa dedicação. Ela falou que ela que agradece, gente. Imagina, olha eu como que eu tô, nem parece que sou eu, entendeu? Eu disse pra ela que eu sou uma pessoa humilde, mas eu tô desumilde agora. Deixei de ser humilde, fiquei muito bom. Então quero agradecer. Mas mais do que isso, eu quero compartilhar com você aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração. Eu sempre falo para as pessoas que se a palavra de Deus não servir em primeiro lugar para mim, ela não serve para mais ninguém. Precisa primeiro me consolar, me exortar, me transformar, me libertar, para que eu possa ser instrumento na vida de outra pessoa. Então, essa palavra ministrou o meu coração e eu quero compartilhar para que ela possa também ser edificação e ser transformação ao seu. Amém? Se você não estiver com a Bíblia aí perto, não precisa pegar, tá bom? Porque a fé vem pelo ouvir. Eu quero muito mais que você preste atenção no que eu estou falando do que se atenha à leitura. Mas se estiver aí pertinho e quiser pegar a Bíblia para acompanhar a leitura junto, então pega lá. A gente vai ler Lucas 24. Pega lá a Bíblia para você ler, enquanto isso eu vou tomar um pouquinho de água. Saudade dos nossos cafés, né, gente? A gente vai ter mais café, vamos retornar, viu? Nosso chazinho. A gente vai ter aí os nossos momentinhos. Agora a gente retomou aqui, né? Pra gente ter mais tempinho juntos. Amém? Então abriram aí em Lucas 24. Eu vou ler do versículo 13 até o versículo 36, tá bom? Vamos lá então? Enquanto eu for lendo, eu vou também falando algumas coisas a respeito, vou construindo aqui com vocês a palavra, tá bom? Então vamos lá. Antes de nós lermos, claro, eu quero orar com você. Quero chamar a presença do Senhor, porque como diz a palavra de Deus, sem mim nada podeis fazer, não é? Nós não podemos fazer nada sem a presença do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos vivifica e que nos instrui, que nos capacita para todas as coisas e que nos convence também. Então vamos chamar a presença do Espírito de Deus, do doce Espírito de Deus. Feche seus olhos aí um minutinho e vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós já estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor, e agradecendo e louvando ao Senhor por esse tempo precioso, Pai, precioso na Tua presença. Nós queremos que a manifestação, a glória, a Shekinah do Teu Espírito venha nos envolver, venha falar a cada um de nossos corações. Venha, Senhor, na medida daquilo que cada um precisa ouvir, venha o Teu Espírito ministrar. O Senhor conhece cada um, o Senhor sabe qual é a necessidade de cada um. E eu te peço que essa palavra vá de encontro, Senhor, e vá ser bálsamo, e vá ser refrigério, e vá ser libertação, cura, amparo, esperança para o coração de cada um que ouvir. É o que nós pedimos ao Senhor e amarramos toda a oponência, Senhor, a essa palavra e enviamos para o abismo em nome de Jesus. Seja feita a tua vontade, Pai. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, bora! Vamos para o céu um pouquinho comigo? Eu sempre falo para as pessoas que o melhor lugar da terra para mim é o céu. Então, vamos agora dar uma passeadinha no céu e ouvir a voz do Pai? Vamos! Lucas 24, 13 diz assim:
Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Eu não sei porque ainda não estive lá, não fiz esse percurso, mas dizem os historiadores que esse percurso aqui, a pé, levaria provavelmente 1 dia e meio de caminhada. Então não era pouca coisa não, era bastante. E aí continuando, e iam conversando a respeito de tudo que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Meu Deus, já pensou, você está conversando, Jesus de repente aparece e entra no meio da conversa? Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Isso aqui é uma forma de chamar a minha e a sua atenção. De que quando nós estamos nos distanciando da presença de Deus. Da presença. Eu não estou falando do ambiente, do cenário, do prédio de uma igreja. Eu estou falando da presença de Jesus. Quando nós nos distanciamos da presença de Jesus, os nossos olhos ficam como que cegos e nós deixamos de enxergá-lo. Vejam que Jesus estava do lado deles, presencialmente, ao vivo e a cores. Vejam que a voz de Jesus também estava ali falando com eles, mas eles não estavam conseguindo identificar quem era Jesus. E se eles eram os discípulos de Jesus, Jesus era conhecido deles. Eles não eram um dos 12, mas eles eram aquele grupo de 70, sabe? E se eles andavam com Jesus como discípulos, como é que uma pessoa não reconhece a voz do seu líder e do seu mestre, não reconhece ele fisicamente? Pois é, a cegueira espiritual era tão grande que eles não foram capazes nem de reconhecê-lo, nem em voz, nem em presença. Isso é algo que deve chamar a minha e a sua atenção, não é? E aí, continuando dizendo, então ele lhes perguntou, Jesus perguntou para eles, o que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Pararam entristecidos. Havia uma expectativa, havia uma projeção. Quando nossas expectativas não são supridas, no lugar da expectativa entra a frustração. E a frustração, ela projeta ira, decepção. E essa ira, essa frustração fez com que eles se distanciassem de Jerusalém. A orientação de Jesus o tempo inteiro não era para que ficassem em Jerusalém. A orientação de Jesus o tempo todo não era falando que ele ia ressuscitar. Em algum momento Jesus pregou outra coisa fora desse contexto e desse teor. O tempo todo Jesus estava falando que haveria morte, haveria ressurreição. E eles não se permitiram a deixar continuar aquilo que Deus havia construído durante aqueles 3 anos andando lado a lado com eles. Eles não deram espaço para a palavra de amor de Jesus Cristo. Deram espaço para a frustração do seu coração, para a voz do seu coração e se distanciaram. E aí Jesus ele pergunta aqui, e ele lhes perguntou, do que se trata? Jesus é engraçadinho também, né? Jesus dando uma de que, entendeu? Não sei o que está acontecendo, não sei quem, o que, quando, do que se trata. Eu gosto desse lado cômico de Jesus Cristo. E aí eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, era poderoso em obras, e as palavras deles eram poderosos em obras e em palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Eles destituíram Jesus do status. Vai vendo a situação. Acabaram com a reputação de Jesus. Ele era poderoso. Disse que ia ser o Salvador. Tinha tudo para dar certo. Nem que ele era bom até um pouco. A gente chegou quase a acreditar que ia dar certo. Mas olha só que não deu. Não deu certo. Era poderoso.
falava palavras poderosas. E aí continua falando, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Esperávamos, a esperança já se foi, não tem mais nenhuma crença. Mas depois de tudo isso, já estávamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Já estávamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns de nossos também foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não ouviram. Eles tinham esperado até o terceiro dia. Faltava, eu não sei, porque a Bíblia não precisa aqui, mas faltava questão às vezes de minutos ou de horas para eles assistirem o maior espetáculo da terra, que era Cristo ressurreto. Vocês acreditam que eles foram embora na hora do final do filme? Pois foram embora. Estava prestes a acontecer, já era o terceiro dia, gente. Já tinha esperado o dia 1, o dia 2, estava no 3. Jesus não tinha dito que no terceiro dia ia ressuscitar, custava esperar mais um bocadinho daquele terceiro dia, mas não, foram embora, abandonaram o barco, literalmente, saíram, desistiram, desacreditaram. Às vezes nós estamos prestes a vivermos o nosso milagre, falta tão pouco para a gente acreditar um pouquinho mais, para orar um pouquinho mais, para perseverar um pouquinho mais, para esperar um pouquinho mais. E aí naquele pouquinho você joga fora tudo que você investiu. A palavra de Deus diz que e não nos cansemos de fazer bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Pelo amor de Deus, não desfalece não. Entre em sintonia com o céu, porque aquele que vem virá e não tardará. E olha, enquanto nós esperamos, há renovo, há refúgio, há consolo, há paz. Você não vai esperar sozinho, o Espírito Santo vai esperar junto com você. Eles desistiram, foram embora. E ainda tinha fatos. Tem um ditado que diz que contra fatos não existem argumentos. Existiam fatos de que as mulheres haviam visto que Jesus não estava no túmulo. Os discípulos também haviam ido no túmulo e não tinham visto Jesus lá. Então tinha fatos, mas nem com os fatos eles quiseram acreditar. Então Jesus responde. Aí agora aguentem. Jesus vai dar agora a versão dele do assunto. Ele próprio, ressurreto, vai ter que explicar para eles a ressurreição que eles não estavam esperando, entendeu? Acontecer. Então vamos lá. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoraram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Gente, lembra que eu tinha falado que levava um dia e meio o percurso a pé? Eu não sei em que momento Jesus alcançou esses discípulos, mas eu sei que no mínimo horas Jesus ficou falando para eles, porque se ele começou de Moisés, a pregação rendeu, né? Vamos combinar que a pregação foi longa. E Jesus ficou ali horas falando para eles mais uma vez sobre o que havia de acontecer com o próprio Jesus. E aí, quando se aproximavam da aldeia para onde eles iam, ele fez menção de passar adiante. Jesus deu uma de difícil e falou assim: eu vou embora. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde, o dia já está chegando ao fim. E nós encontramos aqui a máxima do Evangelho, porque a palavra de Deus diz: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros. O Senhor te escolheu, você é escolhido, você é escolhida de Deus. Você não é uma pessoa à toa nem aleatória na terra. O Senhor te escolheu, entende isso? Escolhido. Muitos podem ter te rejeitado,
muitos podem ter te abandonado, mas o Senhor te escolheu. Só que a palavra também diz lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, aí eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Há necessidade da sua abertura para Jesus entrar na tua história. Há necessidade do seu consentimento para o Pai se tornar o seu Pai, para se tornar o seu Senhor, para se tornar o seu Salvador. E eles escolheram Jesus aqui. Eles pediram para Jesus ficar. Ai, que coisa linda! Então Jesus, claro que não titubeou na hora, porque Jesus é assim. Convidou, ele entra. E aí Jesus, diz a palavra, que entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e reconheceram Jesus. Na comunhão, na proposta que o Senhor Jesus veio fazer de amor, porque essa foi a proposta da crucificação. Jesus veio se entregar por amor a mim e a você. E na proposta da crucificação de amor, Jesus ofereceu um ambiente de amor, um ambiente de comunhão. Por isso eu gosto de mesa, gente. Um ambiente de se assentar à mesa e ter comunhão com aqueles discípulos e partir o pão, que era o próprio corpo dele. Essa é a simbologia. Mas ao partir o pão e naquele momento de comunhão de amor, eles reconheceram que era Jesus. Os olhos deles se abriram imediatamente. E aí a palavra fala que Jesus desapareceu da presença deles. E eles disseram um ao outro, não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando ele explicava sobre as Escrituras? Existem outras traduções que diz, não é verdade que o nosso coração se aquecia? A única coisa que pode trabalhar o nosso coração é a palavra de Deus. Nós estamos em um tempo de tanta desesperança, um tempo de pandemia, um tempo de tantas coisas que vem acontecendo, tantas situações vêm sido envoltas a essa pandemia. E as pessoas, elas têm procurado soluções aqui na Terra. Não existem soluções na Terra para aquilo que é impossível. As soluções do impossível estão nos céus. E essa solução está na palavra de Deus. A palavra de Deus aquece o nosso coração, faz arder, nos faz retornar a acreditar, sabe? Nos faz retornar ao caminho de onde nós nunca deveríamos ter saído. Porque olha o que aconteceu com esses discípulos. Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, para o lugar da adoração, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam, de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Falavam eles ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, que a paz esteja com vocês. Olha o príncipe da paz aí, trazendo a paz em uma turbulência tão grande. Imagine como é que eles estavam naquele momento. Jesus tinha morrido, aquele que era o Salvador, e estava toda uma turbulência. E Jesus veio, e o cumprimento de Jesus foi, que a paz esteja com vocês. Que paz era essa? Se estavam num momento onde o mundo estava um caos. O Salvador que pregava que ia salvar os judeus foi crucificado. Imagine o noticiário daquele tempo. Imagine como é que estava bombando o desespero e as notícias e o desalento. Parece com o tempo de hoje, não parece? Um tempo em que ninguém sabe de nada ao certo, todo mundo tem medo de tudo, não tem nada certo que traga segurança e tem tudo certo,
a respeito da insegurança, da instabilidade, da incerteza. Pois eu quero falar aqui o que Jesus falou, que a paz esteja com vocês. Não a paz que o mundo dá, como Jesus falou, mas a paz que ele veio para dar, a paz do príncipe da paz. E eu quero terminar dizendo que eu estava orando e estava perguntando para o Senhor, né? Senhor, por que o Senhor foi atrás daqueles discípulos? Por que o Senhor foi resgatá-los? Eles abandonaram o Senhor. Eles, como todos os outros, na hora da crucificação foram embora, só João estava aos teus pés, os discípulos. Por que o Senhor foi atrás de quem te abandonou, de quem te rejeitou, de quem te traiu, de quem te desprezou? Por que o Senhor fez isso, Pai? E aí o Espírito Santo respondeu no meu coração: porque eu não vim para os que estão sãos, eu vim para os que estão doentes. E eu fiquei tão feliz com essa resposta. Eu fiquei tão feliz com esse amor, porque essa é a verdade. Jesus, ele vem resgatar aqueles que estão perdidos. Ele vem resgatar aqueles que estão doentes. E eu vou te falar uma coisa. Se tem uma pessoa que é boa em geografia, não é Google Maps nem Waze, é Jesus. Pense que ele sabe da localização que todo mundo tá. Pensa que ele sabe da localização exata em que as pessoas, em sua perdição, estão agora localizadas. Pensa que ele sabe de todas as coisas. Ele sabe aonde cada um está, ele sabe. Às vezes foi você que se distanciou dele. Às vezes foi você que, por conta das suas expectativas não atendidas, e aí se transformam em frustrações, você se distanciou da presença de Jesus. Eu não estou falando, eu vou repetir aqui mais uma vez para você entender, eu não estou falando do prédio físico da igreja, porque hoje, momentaneamente, muitos estão sem poder ir para a igreja. Algumas igrejas já retomaram, outras não. Eu não estou falando de você comparecer fisicamente à igreja, eu estou falando de você estar na presença de Jesus. A presença de adoração, a presença de busca ao Espírito de Deus, a presença de entregar o teu coração. E essa presença você pode buscar, sabe aonde? Num lugar muito acessível, está lá em Mateus 6,6. Você pode entrar dentro do teu quarto e invocar a presença de Deus. Não requer prática, nem tampouco habilidade. Você não tem que gastar dinheiro e nem quebrar a ordem do isolamento social, porque inclusive em Mateus 6,6 a ordem é isolada. Entendeu? É para você entrar no quarto, fechar a porta. O Pai que é você e Ele. Na viração do dia, lá em Gênesis 3, o Senhor descia todos os dias para falar com Adão. Por que será que ele descia para falar com Adão? Para resolver o que com Adão? Se Adão não tinha problema nenhum. O problema de Adão não estava na vida profissional, financeira, material, familiar, não tinha nada. Mas o Senhor descia para falar todos os dias com ele porque o Senhor queria intimidade. É a proposta de Jesus. Foi isso que Jesus foi fazer. Jesus foi ter intimidade com aqueles discípulos, gente. Ele foi promover a intimidade com eles, já que os discípulos não estavam entendendo nada. Jesus foi mostrar, deixa eu te mostrar o que é que eu quero. Qual que é a proposta do meu amor a vocês? Ter intimidade comigo. Jesus saiu de uma mega revolução que nem Hollywood pode reproduzir na vida nunca. Pensa na ressurreição, saindo do sepulcro, numa loucura que estava a cidade, num desespero, as pessoas chorando, as pessoas que o amavam chorando porque o perderam, os que o odiavam estavam festejando porque tinha sido crucificado. Jesus sai no meio desse caos e vai buscar 2 discípulos. É como se ele parasse tudo e falasse: espera aí, eu preciso buscar quem se perdeu. E é isso que eu quero falar hoje para você, para terminar essa palavra. Se foi você aquele que se afastou da presença de Jesus, ele veio aqui para te buscar. Ele morreu e ressuscitou na terra para que nós fôssemos salvos. Se é alguém que você ama, de repente, um marido, uma esposa, uma filha, um filho, uma mãe, um pai, um irmão, uma irmã, não sei. Se é alguém que você ama, que está perdido, está indo para Emaús, Jesus, ele sabe o endereço que eles estão. E Jesus, ele tem total poder de alcançar e trazer essas pessoas de volta para onde? Para o lugar da adoração,
para o lugar onde essas pessoas e você também não só serão cheios da presença do Espírito Santo, como também vão proliferar e propagar o Evangelho, assim como aqueles discípulos começaram a fazer. Eles não só se encheram da presença de Deus, como voltaram para Jerusalém, contando o que Jesus havia feito. Então você vai voltar para o lugar da adoração. Você vai voltar para o centro da vontade de Deus. Quem você ama vai voltar também. Porque nós vamos orar agora. E nós vamos pedir para essa presença de resgate ir ao teu encontro. E ao encontro de quem você ama também. Amém? Feche seus olhos. E ore comigo. Concorde comigo com essa oração. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós queremos pedir que esse amor que fez com que o Senhor fosse atrás daqueles discípulos no caminho de Emaús, venha agora também se fazer rema, se fazer presente, se fazer verdade naqueles que estão nos ouvindo. Pai, essas pessoas que estão assistindo estão distantes da Tua presença, Senhor, da Tua presença. Se o coração delas está longe de Ti, eu peço que o Senhor possa resgatá-las e encontrá-las no endereço em que elas estão. O Senhor sabe onde cada um está. Se são os seus amados, os seus parentes, os seus pais, os seus irmãos, os seus filhos, as suas filhas, seja lá quem for, os seus amigos, que o Senhor possa ir de encontro a essas pessoas e que a Tua palavra possa aquecer o coração delas e que a presença do Espírito Santo de Deus possa constrangê-las a ponto de imediatamente, como foi com aqueles discípulos, elas voltarem para o lugar da adoração e desfrutarem dos céus aqui na terra, na Tua presença, Deus. É o que nós te pedimos e ordenamos que toda retenção, toda e qualquer ação contrária a esse retorno seja amarrada e repreendida para o abismo e que venha o convencimento, o doce convencimento do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Oh, meu Deus. Sabe que eu ouvi a pastora Estela falar nesses dias que quando nós adoramos a Deus, não é porque Deus precisa da nossa adoração, porque os anjos adoram a Ele 24 horas por dia. Quando nós adoramos, é porque nós entramos no lugar da adoração. Deu para entender? Apesar de estar passando um avião bem agora, que eu estou terminando o vídeo, mas não há de ser nada, porque aqui é assim mesmo, a gente vai no improviso. Então eu vou repetir. Quando nós adoramos, não é porque o Senhor precisa ser adorado, é porque nós entramos no ambiente da adoração. E eu vou repetir a frase que eu sempre falo: o melhor lugar da terra para mim é o céu. Então bora, vem para o centro da adoração. E bora começar de novo. Não tem problema se você se perdeu. Não tem problema se alguma coisa te apartou da presença de Deus. Não tem problema se algum pecado te distanciou dele. Porque ele veio para aqueles que estão doentes. Ele veio para você, ele veio para mim. E eu quero terminar dizendo que eu vivi essa palavra quando eu estava quando eu estava no mundo completamente longe do amor de Deus. Eu ia em igrejas evangélicas, visitava, mas eu não permaneci em nenhuma delas. E um dia eu estava em uma balada, tomando cerveja com os meus amigos. Para quem é da minha época vai lembrar da Praça da Toco, ali na Vila Matilde. Pois é, eu estava ali. Estava ali, me divertindo, só que não, porque estava enchendo a cara, estava rindo porque estava bebendo. E aí a bebida, ela promove, né, uma sensação de alegria, de liberdade, que perdura tão pouco, só até a hora que você deita a cabecinha no travesseiro, não é assim? Então, era nesse ambiente que eu vivia. E aí eu estava lá, com os meus amigos, bebendo, e aí aí nesse dia eu ouvi uma voz que me disse assim: o que você está fazendo aqui? Na hora eu levei um choque, porque eu tive a certeza que era a voz de Deus. E aí eu falei: é mesmo? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou bebendo, eu estou enchendo a cara com os meus amigos para fugir das minhas dores e das minhas angústias.
E eu tô com um bando de fracassado, e eu sou fracassada que nem eles. O que eu tô fazendo aqui? E aí, na hora que eu entendi, eu também já resolvi. Eu falei, domingo eu vou na igreja. Isso era uma sexta-feira. Já não consegui mais interagir com os meus amigos, já não consegui mais me envolver. No sábado também a gente se reuniu, mas não consegui interagir com eles. E aí, no domingo, eu fui no culto pela manhã. E aí eu entreguei a minha vida para o meu Senhor e o meu Salvador. E como diz o louvor, começo agora a te louvar para nunca mais parar. Daquele dia em diante, nunca mais eu saí da presença dele. E quanto mais eu o busco, mais eu tenho desespero em encontrá-lo. Agora, o mais chocante de tudo isso é que esse dia em que o Espírito Santo falou comigo, lá no meio da balada, foi na sexta-feira da paixão. E o domingo que eu fui para a igreja foi o domingo da ressurreição. A ressurreição me fez ressuscitar e vai te fazer também, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor, que Deus abençoe você e a sua casa e que a paz esteja com vocês, em nome de Jesus. Beijo no coração, Deus te abençoe.